quero ser fiel, Senhor, fiel até o fim. Eu quero ser fiel, Senhor, como és fiel a mim. Eu quero ser fiel, Senhor, fazer tua vontade. Não quero mais fingir, mas quero te servir com mais fidelidade. Fiel no meu pensar, Senhor, fiel no meu agir, fiel no meu falar, Senhor, fiel no meu ouvir, fiel no meu olhar, Senhor, quando eu contribuir, fiel no meu andar, Senhor, fiel no meu sentir, aonde eu estiver, em tudo que eu fizer, serei fiel a ti. Fiel no meu pensar, Senhor, fiel no meu agir, fiel no meu falar, Senhor, fiel no meu ouvir, fiel no meu olhar, Senhor, quando eu contribuir, fiel no meu andar, Senhor, fiel no meu sentir, onde eu estiver, em tudo que eu fizer, serei fiel a ti. Pode ser só essa, no final não faz mais. Tomamos nesse momento nossos pensamentos elevados, com muita gratidão por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, que possamos mentalizar o nosso Mestre Jesus, que está aqui conosco. Ele sempre está onde reunimos em seu nome. Aqui estamos, Senhor, e pedimos o amparo necessário para a exposição doutrinária dessa oportunidade que será proferida pela nossa companheira Cidinha, que nós possamos compreender bem a mensagem que será proferida para todos nós aqui presentes, tanto aqui no plano material, como também na dimensão espiritual, os irmãos que fazem presentes, que possamos vivenciar esses ensinamentos, que possamos estar contigo, Senhor, em todos os momentos de nossa caminhada, assim como o Senhor está sempre conosco. Que assim seja, graças a Deus. Bom, todo mundo me conhece, boa noite. Eu não tenho a voz de locutor como o do seu André, né, seu André? Mas vamos tentar falar na noite de hoje. Na noite de hoje, eu escolhi uma mensagem do Caminho, Verdade e Vida,
de Emmanuel e Chico Xavier, que psicografou. E a verdadeira pureza. A verdadeira pureza são todos aqueles que têm o coração limpo, livre de qualquer mancha, livre de todos os empecilhos que podemos trazer dentro de nós, livre das iniquidades que nós carregamos dentro de nós em sucessivas reencarnações. Esse que tem o coração limpo fez um esforço muito grande para se purificar durante muito tempo. Então, ele já conquistou essa virtude dentro dele, conseguiu limpar o seu perispírito. Porque enquanto nós não tivermos tirado de todas as manchas que nós acarretamos na nossa vivência encarnados, a gente não consegue tornar-se um espírito puro, né, de coração. Um coração puro, limpo de qualquer maldade, no dizer evangélico, é assim, não ter maldade realmente. Ele faz sempre o bem pela prática da caridade, sempre ele procura sentir mais a dor do próximo, ele procura estar sempre presente no trabalho do bem, através da prática da caridade e através desta humildade pregada por Jesus para todos nós, né? Então, as mãos limpas e o coração puro é isso. E a verdadeira pureza é essa, é o nosso interior, não é o exterior, né? Que nós precisamos realmente limpar o nosso interior. Então, eu trouxe do Caminho, Verdade e Vida, na página 74, a mensagem de Mãos Limpas. Essa mensagem, ela é muito tocante, porque Paulo fala diretamente com a gente aqui, e ele mostra toda a sua vivência nesta mensagem. Mãos limpas. Que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Atos, capítulo 19, versículo 11. O Evangelho não nos diz que Paulo de Tarso fazia maravilhas, mas que Deus operava maravilhas extraordinárias pelo intermédio das mãos dele. O Pai fará sempre o mesmo, utilizando todos os filhos que se apresentarem com mãos limpas. Muitos espíritos, mais convencionalistas que propriamente religiosos, encontraram nessas notícias do Atos uma informação sobre determinados privilégios que teriam sido concedidos aos apóstolos. Antes de tudo, porém, é preciso saber que semelhante concessão não é exclusiva. A maioria dos crentes prefere fixar o Paulo santificado, sem apreciar o trabalhador militante. Quanto custou ao apóstolo a limpeza das suas mãos? Raros indagaram relativamente isso. Recordemos que o amigo da gentilidade fora rabino famoso em Jerusalém. Movimentara-se entre elevados encargos públicos. Detivera-se dominadoras situações e, no entanto, para que Todo-Poderoso lhe utilizasse as mãos, sofreu todos os tipos de humilhação e dispôs-se de todos os sacrifícios pelo bem do seu semelhante. Ensinou o Evangelho sobre zombarias e açoites, aflições, pedradas, e apesar de escrever luminosas epístolas, jamais abandonou o tear humilde até a velhice do seu corpo. Considera particularidades do assunto que observa Deus
sempre é o mesmo Pai, que a misericórdia divina não se modificou, mas pode e pede mãos limpas para o serviço edificante junto toda a humanidade. Tal exigência é lógica, é necessária, pois o trabalho do Altíssimo deve resplandecer sobre o caminho da humanidade. Então, essas mãos limpas que nós temos aqui no momento, a gente vai ver no decorrer da palestra que as mãos limpas é apenas uma alusão, que o importante é nós limparmos o interior, né? Então a gente vai, eu sempre esqueço aqui, Renato, qual que vai, acho que é aqui, né? A verdadeira pureza. Mãos limpas significa ausência de culpa, inocência, bondade, integridade. Deus, pelas mãos de Paulo, fez maravilhas extraordinárias. Está em Atos, capítulo 19, versículo 11. Deus opera por meio das mãos de Paulo, porque conhecia o esforço dele em se purificar o próprio coração. Sua transformação foi interior, foi alcançada através da dor, da humilhação, do apedrejamento, do esforço pela... Aqui está errado, regeneração, não é regeneração. A família dele negou, deserdou e tirou o nome dele da família. Não aceitava, fechou todas as portas para ele, assim como também ele perdeu todos os amigos que ele tinha dentro do Império Romano. E então é uma rejeição, é uma negação da própria família, que eu botei errado. Ele era um perseguidor do cristianismo. Ele virou perseguido, porque ele começou a ser perseguido também, né? Ele é um mártir da evangelização e trabalhou a vida inteira como tecelão. Viveu como um mendigo. Às vezes ele pedia o que comer porque ele não tinha. Às vezes passava fome. Ele lutou muito para chegar a começar a evangelizar. Quando ele estava preparado, que ele saiu a evangelizar, ele já estava dentro da humildade e dentro dos padrões que Jesus queria que ele fosse, para poder sair e evangelizar todos nós. Nós todos fomos evangelizados por ele. Paulo, não sei se vocês já conhecem o livro Paulo e Estevão, eu costumo falar muito sobre isso, porque vai falar da vida de Paulo. Paulo era Saulo, um soldado romano, de grandes conquistas, de grandes batalhas, e depois perseguidor de cristão. E como ele perseguia cristão, estou falando um pouco do livro Paulo e Estevão, ele prendeu o irmão da sua noiva. Aí o irmão da noiva dele foi condenado à morte pelo apedrejamento e teria que ser por Paulo. E aí Paulo continuou mais acirrada ainda a busca pelos cristãos, perseguidor assíduo de cristão. Aí ele saiu em busca de Ananias, acho que foi Ananias, em Damasco. E quando ele estava no caminho, quase que nas portas de Damasco, ele tem um encontro com Jesus. Jesus já tinha falecido nessa época. Ele tem esse encontro com Jesus. E tamanha era a luz, e tamanha era o esplendor de Jesus, que o cavalo breca e ele cai do cavalo. E
no cair ele vai para o chão, e a hora que ele consegue levantar, que eles levantam ele, ele está cego. Aí ele é levado para Damasco, colocado num quarto, e Jesus envia Ananias para curá-lo. 3 dias se passaram. Ele ficou nesse... Então é um livro belíssimo, eu recomendo a todos. Quem não leu ainda, leia. Eu faz bastante tempo que eu não li, eu estou falando assim aos pedaços, né? Mas eu recomendo. E no livro Paulo Estevão ainda, tem uma parte que fala muito dessa mensagem. Na página 437 do livro Paulo Estevão, tem um diálogo muito, muito acalentador entre Paulo e Lucas. No diálogo, eles estão saindo de viagem para uma outra cidade. Acho que é uma outra cidade, eu não sei se é numa cidade de um país, mas eles iam fazer esta viagem de navio. Então, eles estão caminhando para chegar ao porto. E a hora que eles chegam ao porto, eles encontram uma multidão imensa de homens, mulheres, crianças, aleijados, doentes, todos com um paninho, acenando e dizendo adeus, entre choros e lágrimas, aquela multidão inteira dizendo adeus para eles. Lucas não se contém e acaba chorando também, de ver tamanha comoção. Aí, quando eles já estão no navio, Lucas fala: vou escrever tudo isto, não quero faltar nadinha, porque nunca na minha vida eu senti tamanha comoção e tamanha emoção, me fez verter lágrimas. Aí Paulo diz para ele: não faça isso, não podemos colocar e escrever virtudes que nós ainda não temos, que ainda não conquistamos. Nós precisamos, sim, falar das lutas, das provas e das batalhas que nós travamos dentro de nós, para arrancar esse homem velho, para fazer nascer algo novo. Ainda somos um pouco de homem velho. Então, só desta maneira que você transcrever as nossas íntimas batalhas, é que nós vamos dar continuidade nos ensinos do nosso amado Mestre Jesus. Olha que lindo diálogo, né? Então, através desse diálogo, eu pensando assim, que a verdadeira pureza não significa eu lavar as minhas mãos e estar com as minhas mãos limpas. É uma pura alusão, mas sim, o meu interior precisa estar limpo, porque só assim eu consigo refletir a luz que o Criador colocou em cada um de nós. Quem me conhece sabe que de vez em quando eu falo que eu estou assim num momento difícil, num momento de aflição, eu repito comigo mesma: eu sou luz, eu sou luz, eu sou luz. Porque todos nós somos essa luz. Por que eu faço isso? Porque em vez de eu ficar reclamando, em vez de eu ficar pensando algo ruim para transmitir para alguém aquele pensamento ruim, eu quero pôr na minha mente a luz. Então eu silencio e mentalmente eu faço. Eu sou luz, eu sou luz, eu sou luz. Mesmo que ela chegue no próximo, pequenininha, apagadinha, mas é luz que eu estou enviando, né? Porque nem sempre a gente tem toda a luz necessária. Vamos ao exemplo. Hoje aqui está bem iluminado, o Renato sabe que eu gosto de luz. Então, a casa está toda iluminada, mas tem dia que ele apaga mais, né? Então, está bem iluminada. E isso é muito importante, porque quando a gente fala na luz, às vezes ela está meio apagadinha, fica mais assim, mais embaçadinha. Eu falo que é a mesma coisa que o espelho. Quando a gente olha no espelho que ele não está bem limpo, que ele está empoeirado, o que a gente vê? Uma imagem meia embaçadinha, né? Mas quando o espelho está limpinho, você vê refletir
você nitidamente naquilo. Eu vou chamar o Renato para colocar uma musiquinha que vai falar do coração puro também. E depois a gente dá continuidade na segunda parte da palestra, que eu vou falar na segunda parte do Evangelho, do capítulo 8, que também é mãos limpas. Pra viver em tua casa, me julgar e me restaurar. Eu subirei ao Monte Santo, pra te beijar e contemplar tua glória. Na 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 na. Eu não enxergo. Na na na. Se acende, senão não enxerga. Tudo que eu quero pra viver em tua casa, me julgar, me restaurar. Eu subirei ao Monte Santo, pra te beijar e contemplar tua glória. Tua casa eu busquei, minhas armas, as portas do santuário eu deixei. Casa, me julgar e me restaurar. Eu subirei ao Monte Santo. Pra que igreja? Pra te beijar e contemplar tua glória. No teu trono eu encontrei minha vida, em teu altar abandonei. Teu fogo me consome, me leva. Dia a dia me prostrarei, pra tomado por ti permanecer. Tomado, permanecer. Festeja a presença do Senhor em você. Eu subirei ao Monte Santo. Agora a gente vai passar pela segunda parte, né, que é do Evangelho. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, tá? A verdadeira pureza. Enquanto Jesus falava, um fariseu pediu que fosse jantar em sua companhia. Jesus aceitou o convite, sentou-se à mesa. O fariseu então pensou consigo mesmo: por que ele não lavou as mãos antes do jantar? Disse-lhe o Senhor: vós, fariseus,
cuidais em limpar o exterior do copo e do prato, mas o interior dos vossos corações está cheio de rapina e iniquidades. Insensato aquele que fez o exterior, não é o mesmo que fez o interior? Aqui a gente vai passar a falar das bem-aventuranças. Já bastante falada aqui em várias palestras, né, daqui da casa. Mas eu vou usar só uma. Bem-aventurados os que têm puro coração. Como eu já falei, as mãos limpas é apenas uma alusão, né? Porque aqueles que não têm mão, aqueles que têm a mão adormecida, a mão atrofiada, estão mãos limpas? É uma pergunta que a gente tem que fazer, né? Porque tem os que não têm mão, tem os que têm elas atrofiadas, tem os que não têm condição de mover, tem mãos limpas. Quer dizer, é uma alusão. Só o nosso interior é que precisa ser limpo. E também a gente tem que ver que as mãos limpas é que a gente já tenha conseguido retirar de dentro de nós as manchas morais. As manchas morais são aquelas que permanecem no nosso perispírito quando a gente falece. Quando a gente vai para o plano espiritual com essas manchas, a gente reencarna, trazendo no nosso perispírito as mesmas manchas. E a gente reencarna para sanar, para poder recuperar o equilíbrio do nosso perispírito. Então, as manchas que nós precisamos retirar de dentro de nós são essas. Aquelas que nós já cometemos em vidas passadas, a que nós cometemos nesta vida agora, né? E a gente tem que ter a prudência de ver e de saber os nossos erros, para a gente tentar consertar os nossos erros enquanto a gente está aqui e tem oportunidade de consertar os nossos erros. Não é fácil, porque a gente dificilmente para pensar o quanto nós erramos, né? E o quantas vezes um erro que a gente fala, mas isso daí é tão banal, né? Às vezes uma mentira, uma omissão, ou qualquer outra coisa contrária que a gente faça, também é uma mancha que vai ficar em nós. Porque se a gente está aqui, pregando a palavra de Deus, pregando os ensinamentos de Deus, e a gente vê uma coisa errada aqui, só porque eu estou aqui, eu não posso falar ou corrigir, nós temos que ter, sim, a prudência no falar, mas passar os ensinamentos certos, aquilo que é necessário ser passado. A gente não pode omitir coisas erradas como certas, ou então deixando para lá. A gente tem que realmente colocar o crivo, né? A peneirinha lá para saber realmente se é bom para mim, bom para o próximo, bom para quem está ali para ouvir. Então a gente tem que fazer. É essa a verdadeira limpeza que nós temos que fazer com o nosso corpo. Porque não interessa a gente lavar as mãos toda hora se nós não estivermos limpando o que necessário é para que o nosso espírito, que a nossa luz resplandeça. Porque o mais importante não é o exterior, mas sim o interior, né? A verdadeira pureza. Jesus ressaltou: violais os mandamentos de Deus para seguir as tradições humanas. E o mandamento é: honrai teu pai e tua mãe. Digo mais: aquele que disser palavras injuriosas ao seu pai, à sua mãe, será punido de morte.
essa passagem do Evangelho nos chama bastante atenção, né? Porque a gente tem que pensar, né? Porque nós fazemos bastante malvadeza, às vezes, com as nossas mães, né? Às vezes, a gente não trata a mãe como deveria ser tratada. Às vezes, a gente magoa com palavras, com atos, com desobediência, com mentiras, né? Com mentiras ocultando a verdade. Então, nós somos, sim, pessoas que ainda falhamos nesse ponto, né? Eu falo não pelos meus filhos, mas eu falo pela filha que eu fui, porque eu era muito nariz enribitado, né? Então, quando a mamãe puxava meus chinelos, eu sempre tinha uma resposta na ponta da língua para dar para ela. Então, eu penso, muitas vezes eu posso ter magoado e muito, né? Mas só depois que eu fui mãe, que eu senti a grandeza de ser mãe, é que eu entendi o que eu era. Então, é muito importante a gente ver que honrar pai e mãe não é só fazer as assistências necessárias, mas honrar, sim, em todas as suas necessidades, em todas as suas tripulações, porque a vida de uma mãe é bem corrida e tem várias coisas para fazer, e nem sempre ela vai falar amigavelmente ou num tom doce com o filho, né? Hoje eu vejo que eu tenho muito mais paciência com o Enzo do que com a Suzana, com o Josué, com a Alessandra. Por quê? Porque hoje eu sei como a gente pode fazer essas coisas. A gente aprendeu, né? E a gente normalmente recebe aquilo que a mãe passa para nós. Né? Se a mãe grita, eu vou aprender a gritar. Se a minha mãe fala bravo, eu vou aprender a falar bravo. Então, tudo isso nos foi passado. Então, a gente hoje está corrigindo, hoje está sendo diferente, né? Está tendo a oportunidade de ser diferente. Então, quando Jesus fala aqui, é punido de morte, não é que vai ter que morrer. Não, é punido de morte nesta hora. Porque vai rever cara a cara ali com os defeitos que ela praticou com a mãe, que ela fez. Se ela está recebendo agora, é porque ela também já fez. Toda ação gera uma reação. Então, se eu estou recebendo um filho mal criado na minha vivência, se eu estou recebendo um filho problema, é porque eu já fui um problema. Então, os filhos são reflexo de todas as nossas vivências, né? Então, essa é o punido de morte que Jesus fala. Eu penso assim, cada um tem um jeitinho de entender e de explicar essas partes. A verdadeira pureza, a doutrina moral do Cristo, foi muitas vezes colocada em segundo plano. Isso levou muitos cristãos, como os antigos judeus, a acreditarem que a salvação seria garantida pelas práticas exteriores e não pela reforma moral do coração. E a essas adições humanas, a lei de Deus que Jesus se referiu quando disse: toda planta que o meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8. Aqui a gente vai colocar bem assim: todas as religiões têm um único objetivo: levar o homem até Deus. Torná-lo ele maior e melhor, tanto moralmente como espiritualmente e intelectualmente. É o dever de todas as religiões. Quando o homem se desvia deste sentido da doutrina,
ele se torna fanático. E sendo um fanático, ele não consegue ser um homem de bem, né? E para a gente falar mais um pouco sobre o contexto da doutrina moral do Cristo, nós vamos falar da pureza de novo, porque é preciso nós termos o coração limpo para poder refletir os ensinamentos e a luz que o Criador colocou em cada um de nós. Às vezes, as religiões têm pastores, têm vários, mas que não toca profundamente os seus discípulos ali sentados, ouvindo a sua palavra. Então, é necessário que a gente fale profundamente, trazendo de dentro de si alguma coisa que já possui, né? Para que vocês consigam também sentir a luz, a presença de Jesus aqui junto conosco. Eu falo sempre, quem me conhece já sabe que eu costumo exagerar um pouco, porque eu sou apaixonada por Chico Xavier. Eu estive na presença de Chico Xavier 10 vezes. Para mim, Chico Xavier é o exemplo de amor, de luz, de bondade, de tudo que vocês possam imaginar aquele homem possuía. E numa das vezes que eu estive com Chico Xavier, eu estava na fila, e a hora que chegou a minha vez, ele beijou a minha mão, eu virei para beijar dele, beijei a dele, e ele colocou uma nota de 1 cruzeiro na minha mão. Eu até hoje não consigo entender o porquê. E uma segunda vez que eu estive com Chico, eu estava na fila para entrar para a salinha do passe, quando a pessoa falou, olha, o Chico hoje vai atender, não vai transmitir passe. E eu já havia tomado passe com ele uma vez. E eu estava na fila, assim, quando ele chegou, carregado por 2 pessoas, porque ele já, quando eu conheci ele já era amparado pelas pessoas, ele já usava fraldão, ele já tinha uma série de deficiências físicas. Ele estava amparado pelos 2 pessoas levando ele. Ele virou, as pessoas viraram, ele parou na minha frente e me abraçou. Aquilo, para mim, foi... Peraí. Não vou dividir, né? Mas a emoção não tem jeito. Me abraçou. Eu fiquei indignada. Eu falei, meu Deus, eu... Mas não pense vocês que isso é privilégio. Não. Eu sou necessitada. Eu necessitava daquele abraço dele. Por isso ele me abraçou. Não é que foi privilégio nenhum meu, mas sim pelas minhas necessidades, né? Porque senão eu não estaria indo lá tantas vezes como fui. Então, a grandeza e a luminosidade deste homem, a gente tem que sempre ressaltar. De coração puro, espírito iluminado, um ser que a gente deve sempre, jamais esquecer. Assim também como eu sou grata pelos ensinamentos de Kardec. Há 40 anos eu adentrei a doutrina espírita. Há 40 anos eu estudo Kardec. Então, nós estamos no mês de Kardec. Que ele consiga nos ajudar mais a purificar o nosso interior. Que ele consiga fazer com que entre na nossa mente, na nossa consciência, a necessidade que temos de reparar e de retirar de nós as manchas. Meu agradecimento a Kardec. E vou ressalvar o símbolo de pureza que Jesus mencionou para todos nós, que foi a criança. É o símbolo
mais puro que nós temos de pureza. Porque a criança, ela tem a inocência, a pureza que vem dela. Então, que possamos nós renascer a criança dentro de nós e tornarmos seres melhores. E a minha mensagem final é essa: que possamos, ao término desta reflexão, compreender que a verdadeira pureza não está nas aparências, mas no esforço diário de aprimorar o coração. Mãos limpas, coração puro, simbolizam o compromisso com o bem, a sinceridade nas ações e a luz que cada um pode irradiar quando se deixa conduzir pelo amor divino. Que a lição de Jesus, bem-aventurados puros de coração, porque eles verão a Deus, inspire a nossa caminhada, fortaleça a nossa fé na caridade, na esperança. Brilhe a vossa luz, brilhe a nossa luz, e que essa luz ilumine não apenas o nosso caminho, mas também o caminho de todos aqueles que caminham junto conosco. Eu agradeço a todos e que lhe peço que todos sejam envolvidos nessa luz que está circulando no ambiente neste momento, neste amor, nesse bálsamo maravilhoso que Jesus empresta a cada um de nós. Eu convido a todos a fecharem os olhos, aqueles que não conseguirem, não tem importância. Mas feche lentamente os olhos, coloque a imagem serena de Jesus, se desligue do mundo lá fora e se sinta sentado aqui junto com Jesus. Jesus, Senhor e Mestre, que dirigis o movimento da espiritualização que se opera no mundo, tende vossas vistas voltadas sobre todos nós que imploramos a vossa assistência. Influi para que os mensageiros de Deus, com a especialidade e a pleitude que constitui o Espírito de verdade, o Espírito Consolador, orientando-nos o caminho do bem, proporcionando o alívio aos nossos sofrimentos, a consolação em todas as nossas aflições. Que eles sejam para nós a ponte, o arrimo, a força, a amparar, a nos defender de todo o mal. Senhor, protegei aqueles que desejarem iniciar-se nessa doutrina. Dai-lhes a luz do entendimento, uma boa compreensão da vossa palavra. Estenda a cada um de nós a vossa paz, a vossa luz, a sua misericórdia, Jesus, para trilharmos e vencermos as nossas iniquidades. Seja conosco hoje e sempre, nesta casa de oração e dentro de nossos corações. Que Jesus permaneça conosco. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigada. Educar o sentimento, conquistar fortaleza moral, bom combate, autoconhecimento e mudança de atitude. Nós devemos
transformar nosso coração. Vamos tentar. Nós devemos trabalhar para transformar nosso coração e deixar brotar só o amor. Transformar pedras em construção, transformar espinho em flor, eliminar vícios e defeitos, conquistar só virtudes. Nós devemos trabalhar para transformar o nosso coração. Vamos tentar. Nós devemos trabalhar para transformar o nosso coração e deixar brotar só o amor. Só o amor. Então, pessoal, chegamos ao final de mais um encontro espiritual. Nossos agradecimentos a todos pela presença aqui no auditório de Gerluz, aqueles que estão nos acompanhando pela internet, pelo canal do YouTube, nós somos muito obrigados também. E vamos então fazer essa reforma interior, né? Nossa reforma íntima, e ter as nossas mãos limpas, que significa coração limpo também, né? Corações limpos ao nosso esforço de cada dia. Um abraço a todos e até nosso próximo encontro.